Aleluia. Dá um desconto hoje. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui nesse culto direcionado a casais e famílias e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 14. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia! Santo é o teu nome. Graças te damos. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti nessa noite. Eu te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, pela Tua presença. Eu te louvo e te glorifico por cada família aqui representada. Pai querido, Pai amado, fale conosco através da Tua palavra. Obrigado pelos louvores, pela palavra introdutória. Obrigado pela Tua presença. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, abençoe essa noite. Abençoe cada vida que entrou por essa porta. Meu Senhor da glória, que o Senhor venha nos aquietar. Pai querido, Pai amado, que nessa hora toda angústia, toda aflição, tudo aquilo que não provém do Teu santo nome, repreende, meu Deus e meu Pai. Abra o nosso entendimento para ouvirmos, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, para entendermos. Renova os nossos pensamentos. Pai querido, Pai amado, fale conosco. Meu Senhor da glória, necessitamos ouvir a Tua voz. Eu rendo graças a Ti, meu Deus e meu Pai, nessa hora, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui vai falar que o anjo fala com Gideão. E o interessante dessa palavra, que ela começa falando no capítulo 6, que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, nós vamos entender aqui que os midianitas estavam passando por essa situação por causa da atitude deles. Porque, por mais uma vez, eles negligenciaram, eles se afastaram de Deus e Deus permitiu com que eles fossem afligidos pelos midianitas. E chega um momento que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles começam a orar, porque ainda que aquele povo, eles semeasse, os midianitas, eles iam para lá e destruía tudo aquilo que eles colhiam. Toda a plantação era destruída. E o povo de Israel entende que por mais uma vez eles precisavam buscar ao Senhor. Eles entenderam que era necessário haver um arrependimento para que o Senhor pudesse por mais uma vez olhar com um olhar de misericórdia, para que pudesse ajudar aquele povo. E nós vemos na palavra que de tempo em tempo o povo de Israel se afastava do Senhor. O povo de Israel ele começava a quebrar os princípios da palavra. E o Senhor, a gente vai ver o Senhor levantando opressores, para que aquele povo retornasse, lembrasse que na vida deles tinha um Deus vivo, poderoso e soberano. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, porque está falando que por 7 anos Deus permite que os midianitas afligissem aquele povo. E eles começam a orar, eles começam a clamar. E aí chega um momento que Deus escolhe Gideão. Deus chama Gideão, Deus fala com Gideão, mas o mais interessante é que quando Deus chama ele para essa responsabilidade, para que ele pudesse livrar o povo de Israel,
Aí ele se coloca numa posição de ser uma família mais pobre e de ser o menor da casa. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que o passado que tivemos não pode nos definir. A família que temos não pode nos definir. O lugar onde moramos não pode nos definir. E a gente vê que Gideão ele se coloca aqui com um sentimento de inferioridade. Por a família dele ser a família mais pobre de Manassés. Mas acontece que foi a ele que Deus escolheu. E nós precisamos crer que nós só estamos aqui porque Deus nos escolheu, sabendo quem nós éramos, sabendo quem nós somos, sabendo muitas das vezes até o que a gente continua fazendo. Mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que continua perdoando o pecado. Ele é um Deus que quando clamamos a Ele, quando confessamos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é um Deus que eu entendo de oportunidade. Deus está sempre nos dando oportunidade para voltarmos para a presença dEle, para permanecermos na presença dEle. E aqui nós vemos o chamado de Gideão. Mas nós vemos também porque Gideão ele fala assim, os meus pais falaram da maravilha que o Senhor fez com o povo de Israel quando os tirou do Egito. E aí ele começa a lembrar das histórias que eram contadas. Mas eles estavam vivendo aquela situação porque eles tinham se afastado de Deus. E tem momentos que Deus vai permitir algumas situações para que a gente retorne para a presença de Deus, para que a gente não fique de fora, para que a gente não viva afastado desse Senhor. E aí o Senhor permite essa situação dos midianitas. E mesmo assim, a gente às vezes questiona. Muitas das vezes sabemos o porquê que estamos passando por algumas situações. Eu costumo dizer que o mais difícil é assumirmos quando sabemos o porquê que nós estamos passando por algumas situações. Mas eu também sei que tem algumas situações que nós estamos passando, eu quero crer, eu quero continuar crendo, que é o Senhor também nos provando, porque Ele vai nos provar. Ele vai nos provar porque a prova, ela nos ensina. A prova é para nos aproximar. A prova, porque você só tem duas escolhas. Você crê nesse Senhor e passa a confiar e a depender dEle, ou então você se revolta, porque tem pessoas que se revoltam com Deus. Tem pessoas que estão de mal com Deus. Não querem mais aliança com Ele, porque as escolhas somos nós que temos que fazer. Hoje vos proponho o bem e o mal. É nos proposto. Essa situação, a Bíblia está dizendo que eles estavam vivendo esse momento porque eles tinham negligenciado, eles tinham se afastado, eles estavam fazendo tudo aquilo que não glorificava o nome do Senhor. Mas quantas das vezes nós entendemos que nós estamos procurando fazer a coisa certa? E estamos aguardando, estamos esperando, confiando na promessa que nos foi feita. E muitas das vezes nós perguntamos a Deus, mas Senhor, eu tenho procurado a melhorar, eu tenho procurado a te obedecer, por que eu estou vivendo isso? A gente não entende. A gente entende quando Ele se revela. Mas quando Ele não se revela, nós não entendemos muitas das vezes algumas situações que estamos passando. Eu acredito que o mais lindo é que mesmo não entendendo, a gente continua perseverando. A gente continua crendo. Até porque eu preciso entender que eu não posso estar servindo a esse Senhor só para que Ele resolva os meus problemas. Eu não posso estar servindo a esse Senhor, adorando Ele, até porque Ele sabe. E na maioria das vezes, a gente chega cheio de interesses mesmo, irmão. Na maioria das vezes. Mas aí, com o tempo, o Espírito vai trabalhando em nós. Nós começamos uma dependência por amar a Ele. Por querer adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo. Mas a gente sabe que a gente tem sonhos, a gente tem planos também. E a gente continua colocando diante de Deus. E a gente entende que ainda que não se cumpriu as promessas que Ele nos fez, porque tem uma promessa de uma eternidade.
E eu creio que essa promessa continua de pé. Eu creio que nosso nome continua escrito no livro da vida. Não vai adiantar nada, como a Bíblia diz, ganharmos o mundo todo e perdemos a nossa salvação, a nossa alma. E quantos têm trocado a presença pela bênção? A bênção, ela é momentânea, ela é passageira, mas a eternidade. E nós temos esse privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida, independente com adversidade, com lutas, com provas. Mas aqui, Gideão, ele questiona Deus. Ele acha que Deus abandonou o fato deles estarem vivendo aquele momento. Mas aí o capítulo 6 começa dizendo por que eles estavam vivendo essa situação. Então nós precisamos nos aquietar, porque se eu tenho certeza que o que eu estou vivendo foi uma negligência, ou foi um afastamento, ou foi um caminho que pareceu que era bom, mas que o final foi a morte, eu ainda louvo a Deus por essa oportunidade de voltar para a presença dele, da oportunidade que ele me dá. Eu não posso me revoltar, eu preciso assumir, né? Como Davi, quando Natan falou do pecado de Davi, ele reconhece, ele não transfere a culpa para o outro, ele sofre as consequências e a vida dele continua. Mas ele sofreu as consequências, mas ele reconheceu. Na maioria das vezes, nós transferimos para o outro. Não, eu estou vivendo isso por causa do outro. Não, eu estou assim por causa do outro. Ah, eu estou assim. Não, irmãos, a gente precisa assumir diante de Deus, porque Ele é fiel para nos perdoar. Mas aí a gente prefere ficar remoendo ou então transferindo para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. E a gente não faz aquilo que precisa ser feito. Porque o Senhor, Ele vai falar, o Deus vivo com Gideão, Ele vai falar, vai nessa tua força. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você possa estar vivendo, mas a palavra está chamando alguém que se sentia inferior, alguém que a família dele, da tribo de Manassés, era mais pobre, alguém que ele se diz que ele é o menor da sua casa. E quantas das vezes nós estamos estagnados porque a gente carrega esse sentimento de inferioridade? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos capacitar. O Senhor é poderoso para nos instruir, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos levar em lugares grandes, longes, nos colocar em posição de exaltação. Desde que a gente permita com que Ele faça, desde que a gente entenda, porque se eu carrego esse espírito na minha vida de inferioridade, de me sentir incapaz, de ficar sempre questionando a minha linhagem, ou a minha família, ou o que eu vivi no passado. Não, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não posso ficar arrumando desculpa pelo passado que eu tive, porque Ele diz que dos meus pecados Ele não lembra mais. E eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter essa certeza. Eu não estou preocupado que alguém vai lembrar do que eu fui, de quem eu era. Eu preciso saber quem eu sou hoje. Eu preciso entender a obra da redenção que Deus tem feito na minha vida. Porque aí nada disso vai me atrapalhar. Porque a gente vê Gideão tentando se desculpar, olhando para a família dele, como se aquilo pudesse definir. Deus sabia quem era a família de Gideão, mas ele foi escolhido. Deus tem nos chamado, Deus tem nos escolhido para sermos sacerdotes da nossa família, para estarmos de pé, orando, buscando, profetizando, crendo nas libertações, nas transformações. E nós temos visto o Senhor agindo e operando nesse lugar. Famílias sendo restauradas, restituídas, sendo libertas. O Senhor colocando em ordem tudo aquilo que está fora de ordem. E aí a gente vê Gideão tentando dar uma desculpa para não fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Até porque o exército dos midianitas eram muitos.
E não era algo fácil, esse chamado não era algo fácil. E nós sabemos que muitas das vezes nós nos amedrontamos, porque nós nos achamos incapazes. E graças a Deus, quando a gente tem essa humildade para entender que quem vai nos capacitar é o Deus vivo, Deus soberano, Deus poderoso. Mas quantas das vezes nós não crescemos ouvindo que nós éramos incapazes? Quantas das vezes você não vai servir para nada, você não vai prestar para nada? A gente escuta isso muitas das vezes dos nossos pais. E quantas pessoas ficam presas, estagnadas por essas palavras, que não conseguem romper, que só rompe quando conhece o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus soberano. E nós precisamos entender que quando o Senhor nos escolhe, quando Ele nos chama, Ele sabe quem nós éramos, quem nós somos. Ele sabe tudo o que já fizemos, mas Ele não está preocupado com isso. E o interessante é que a gente entende que para esse Deus que é poderoso, que é soberano, Ele podia pensar que o pensamento dele não é como os nossos. Ele não vai me querer nunca pelos tipos de práticas que eu já tive. Mas aí, muitas das vezes, essas pessoas que são mais problemáticas, que dá mais trabalho, é que o Senhor quer alcançar e Ele alcança. Aleluia. Porque o propósito é dele. E faz uma obra de transformação, uma obra de libertação. A primeira coisa que Deus fala para Gideão: vai na tua força, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor já está liberando uma palavra. Sai daqui com a força do Senhor, não na tua força, porque quando nós começamos a entender que a nossa dependência vem dele, aí a gente se coloca numa posição de submissão e de entender como a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João: sem Ele não podemos fazer nada. Não podemos, e quando fazemos, fazemos errado. Porque na maioria das vezes, se tomarmos decisões sem orar, sem esperar Ele dar uma direção, nós sabemos que haverá problemas. Mas aí a gente vê Gideão se colocando numa posição, se sentindo inferior. Irmãos, em nome de Jesus, vai na tua força. Vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Porque Ele garante. Quando Ele nos manda, quando Ele nos dá uma ordem, Ele garante. Ele sustenta, Ele guarda, Ele abençoa, Ele faz acontecer aquilo que a gente não pode fazer acontecer. Ele traz a existência para que se cumpra o propósito que Deus tem na nossa vida. Aí a gente entende que o meu passado não vai me definir, o meu histórico familiar não vai me definir. Hoje eu entendo que tem um Deus que não está preocupado com nada disso, que Ele está nos chamando. E se você aceitar esse chamado, pode ter certeza, Ele vai botar tudo no seu devido lugar. Eu digo por isso, eu digo por experiência própria. Do meu começo de caminhada, da maneira que foi, da forma que foi, tudo que estava fora do lugar, Deus foi botando no seu devido lugar. Deus foi me preparando dentro de luta, dentro de adversidade, dentro de perdas, para que hoje eu pudesse estar assumindo uma responsabilidade espiritual. Cuidar de vidas, que não é fácil, mas que também não é impossível. Cuidar das vidas das ovelhas dele. As ovelhas dele, que não é nossa, é do Senhor. E é cuidar, não é ferir, não é matar. É cuidar, é apacentar, porque o chamado é para apacentarmos. Porque ferido muitas das vezes já estamos. Machucado muitas das vezes já estamos. Nós queremos sermos apacentados, ter alguém que nos apacente. Alguém que nos ensine, nos instrua, para que as feridas possam ser saradas e curadas, para que o nome dele possa ser glorificado, para que a gente viva numa qualidade de vida independente do sistema, independente do momento, da fase que a gente possa estar vivendo ou o nosso país esteja vivendo, porque a nossa dependência é nele, o Deus vivo, poderoso, soberano. E Ele chama Gideão, Ele escolhe a Gideão. E é isso que a gente precisa entender,
Ele nos escolheu, Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado para que a gente possa ser instrumento na vida de pessoas. Porque o compromisso da igreja na terra é com almas. Não é com bens materiais, que Deus pode nos dar tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Mas o comprometimento desse Senhor é com vidas, é com almas. E nós temos visto tantas almas indo para o inferno, descendo ao silêncio, sem glorificar o nome do Senhor. E tem pessoas que fazem essa escolha, não querem. Querem continuar no silêncio, querem descer ao silêncio, não querem glorificar, mas aí é a escolha das pessoas, que a gente também não tem como obrigar. Mas Gideão, ele estava ali, naquele momento, cuidando daquela plantação da sua família, e Deus chama ele. No momento que ele está ali, tentando esconder, tentando guardar, o Senhor vai de encontro com ele e chama ele e coloca uma responsabilidade. Ele livraria aquele povo dos midianitas. E quantas das vezes Deus não tem nos chamado para uma responsabilidade, para um comprometimento, não só para a nossa vida não, porque eu entendo que a obra que passa pela minha vida é para alcançar outras vidas também. É para que outras vidas alcancem, é para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas vejam através de nós que existe um Deus que é fiel, que é poderoso, que é soberano, que tem poder de trazer uma estrutura, de trazer uma provisão, de trazer uma paz, como a Bíblia diz, que excede todo entendimento, que o mundo não dá, independente da fase, do momento que eu esteja vivendo. Mas aí não é tempo de estarmos dando desculpa, não é tempo de carregarmos a mochila do sentimento da inferioridade, não. Eis-me aqui, Senhor. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu lembrei de Esther. Eu acredito que Esther, mesmo vivendo com seu tio, ela poderia, por ser uma jovem, já ter os planos dela. Mas aí ela obedece o seu tio. Ela vai para o palácio. Ela vai viver aquela experiência. Porque não era só ela, eram outras jovens também. Alguém seria escolhida. Quantas das vezes, irmão, nós projetamos, nós fazemos os nossos planos, mas a Bíblia vai dizer que o homem faz plano, mas a última palavra vem dele. O importante é você fazer os teus planos, você se organizar, mas você deixar o Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quantas das vezes o plano que a gente fez não é o plano que Deus quer, mas nós precisamos entender. O plano que Deus quer é muito melhor e maior do que os planos que nós queremos. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele nos conhece. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E quantas das vezes nós ficamos frustrados porque a gente não entende que os planos dele são maiores que o nosso.